Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas têm chego no meu direct me perguntando isso, assim, né? Como começar o tratamento. E então é isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, como começar o tratamento é uma pergunta ampla, né? E eu escolhi falar um pouquinho de diagnóstico. Como que eu avalio as pessoas quando elas começam a chegar para o tratamento? Então, vai ser um tema um pouquinho diferente do que eu costumo trazer, mas eu acho que é legal porque cada um pode também fazer a sua autoavaliação, né? Às vezes a pessoa não vai começar um tratamento comigo, né? Mas tudo bem, daí ela pode fazer a sua própria autoavaliação, né? Porque com as coisas que eu vou explicar para vocês hoje aqui, eu acho que vai ficar bem legal, porque cada um pode compreender também como que é a minha visão a respeito disso e poder se avaliar também. Porque não tem pessoa, né, ou profissional, por mais especializado que ele seja, que conheça mais de você mesma do que você, né? Então você vai poder perceber algumas coisas com toda certeza, baseado em tudo que eu vou comentar com vocês aqui hoje, né? Então, essa pergunta por onde começar, né? E todo o trabalho que eu faço aqui, né, gente, algumas pessoas me mandaram direct aqui, até queria dizer isso, assim, algumas pessoas me mandaram direct pedindo consulta, pedindo tratamento, e já faz, assim, meses que eu não consigo receber novos pacientes no consultório, isso é um fato, assim, eu não consigo, a minha agenda tá lotada já faz bastante tempo. E por isso que eu tô aqui no Instagram levando informação para vocês, né? Tô fazendo o workshop e assim é um jeito de eu poder ajudar pessoas, né? Para além do consultório. E um outro jeito é o método, que é um grupo que eu abro muito de vez em quando, que eu vou abrir inscrições na semana que vem. E esses são os jeitos que eu tenho de ajudar pessoas e de que as pessoas comecem um tratamento, né? Então, o consultório é o Instagram, todo o conteúdo que tá aqui, que é um conteúdo muito legal, eu ensino muitas técnicas que eu ensino no consultório aqui também, e também o método, que é uma forma, né, de trabalho diferente, tanto diferente do que tem aqui, quanto diferente do consultório também. Mas hoje eu vim contar para vocês como é que funciona o tratamento, seja individual, né, personalizado comigo no consultório, seja no método, seja, enfim, seja onde você for fazer um tratamento, ele deveria começar assim, né? Eu sou muito técnica no sentido psicológico da coisa, então eu sei que nem todo profissional, ainda mais quando você vai fazer um tratamento às vezes só com outro profissional, que não é um profissional especialista, né? Às vezes ele não faz uma avaliação bem feita. E isso é uma das coisas que eu falo, inclusive, nas minhas aulas. Eu digo assim, se tem um lugar que o profissional da saúde às vezes erra com uma pessoa que está procurando ajuda para resolver comer emocional ou um transtorno alimentar, é na avaliação, né? É no diagnóstico. Então, como é que a gente faz, né, para compreender a história daquela pessoa? A primeira coisa é a gente olhar para como que é a história daquela pessoa com a alimentação, como é que foi, né? Porque muitas vezes a pessoa tem questões com a alimentação desde a infância, desde a família, ou foi em algum momento específico da vida que as coisas começaram a mudar, a alimentação começou a ficar um desafio, ou, enfim, começou a haver dificuldades com algumas coisas. Então isso faz muito sentido a gente pensar qual que é a história daquela pessoa com a alimentação, qual que é a história daquela pessoa com o peso, né? Como que isso se desenrolou aí ao longo do tempo, né? Porque às vezes a pessoa, desde a infância, ela já tinha questões com o corpo. Ou às vezes não, às vezes isso apareceu depois do casamento, depois de uma gestação, ou depois de alguma dificuldade mais significativa na vida. Então isso faz diferença, né? Porque como a pessoa se viu ao longo do tempo, isso pode fazer muita diferença, né? Às vezes a pessoa tem um registro dela mais saudável, tendo momentos mais saudáveis, e isso
pode não ter tido, né? Pode ser que a pessoa sempre teve esse estigma. Crianças, né, que crescem com o estigma de ser a criança gordinha, de ser a criança que come muito, né? Ou de ter, muitas vezes, a família ali muito em cima, né, com a alimentação, com o corpo. Então, a história daquela pessoa com a alimentação, ela com certeza deveria fazer parte aí da avaliação, do tratamento. Bom dia para quem está chegando. Então, essa história com a alimentação, ela é extremamente importante, ela é muito importante, que tem a ver com a história da família, né? Também, muitas vezes. Então, como que foi, né, essa história da alimentação? Se a pessoa sempre teve dificuldade, se isso veio em que momento da vida? E a mesma coisa o peso, né? Tem pessoas que ganharam peso na vida adulta, né? Então, elas têm um registro de momentos da vida dela em que ela estava bem, que ela estava saudável. E tem pessoas que tiveram essa dificuldade com o peso desde sempre, né? Isso também faz muita diferença, né? Porque um dos outros pontos que a gente avalia quando a gente vai iniciar um tratamento é a própria autoimagem, né? Então, se a pessoa nunca teve um registro dela mesma em um peso mais saudável, isso é uma construção, às vezes, até um pouco mais difícil do que se ela já teve isso, né? Então, a história da alimentação e do peso, onde que tudo começou, né? Se isso está ligado, às vezes, a algum trauma, às vezes, a alguma dificuldade ou algum evento que foi de muito estresse na vida daquela pessoa, isso pode ter um fundo emocional, inclusive, né? A gente sabe que o ganho de peso pode ser uma certa forma de defesa do corpo, né, e da psique principalmente. Então a gente olha para isso tudo, né? Mas você vai olhar desde sempre? Sim, a gente faz um apanhado geral, né? A gente consegue perceber momentos em que foram significativos na vida daquela pessoa, né? Porque às vezes o comportamento alimentar de hoje, ele não começou hoje, né? Às vezes ele começou lá atrás, às vezes ele começou devagarinho, às vezes ele começou com pequenos movimentos, né? Às vezes ele começou de um jeito em que a pessoa não tinha tanta consciência de algumas coisas e depois ela veio a ter. Então, ou começou na adolescência, né? Tem muito problema alimentar, muito transtorno alimentar que começa na adolescência, até mesmo pela dificuldade com a própria autoimagem, a dificuldade em se ver, né? Se diferenciar. A adolescência é um período de bastante assim, mudanças emocionais, construção de identidade. Então, a adolescência é um período que às vezes marcou aquela pessoa e às vezes a dificuldade com o corpo, às vezes a dificuldade com o peso pode ter começado ali. Então, a gente compreender esse panorama geral, né, de onde que começou essa questão, né, ou como que era o corpo e como que era a relação com a comida em toda a história da vida dessa pessoa, né? Porque o comportamento alimentar hoje é o ponto que a gente vai olhar, né? Mas esse é o ponto mais óbvio, né? Como é que tá o comportamento alimentar dessa pessoa? Como que é a rotina alimentar dela? Como que ela prepara os alimentos? Ela escolhe, ela tem critério, ela não tem, ela segue talvez algumas crenças que ela foi guardando na cabeça dela ao longo dos anos, ou não, enfim, né? Qual que é o nível de intuição dessa pessoa? Esse é um outro ponto que a gente avalia quando alguém vai começar um tratamento, né? O que quer dizer isso? É o quão intuitiva essa pessoa está, o quanto ela usa recursos sensoriais e intuitivos para se alimentar, né? Isso é uma coisa que faz parte, pelo menos de um bom especialista, gente, assim, né? Faz parte, tem que fazer parte. Porque senão a gente parte do princípio de que é só seguir uma regrinha, e não é, né? E cada pessoa vai desenvolver a forma dela, né, de se alimentar. E por isso que a gente chama de alimentação consciente e intuitiva. Então, eu ajudo meu paciente a ter uma alimentação consciente e intuitiva. Isso quer dizer o quê, né, em termos práticos, assim? Quer dizer que ele vai estar mais consciente e mais intuitivo. Ele vai deixar de seguir regras externas e ele vai passar a seguir as regras internas. Só que se a pessoa não tem contato com o interno, ela não tem percepção, né, autopercepção, se ela não tem um movimento mais intuitivo, para ela vai ser muito difícil. Porque uma das coisas que é uma dificuldade, assim, que eu vejo que acontece com
pacientes que começam a se aproximar, né, desse tipo de tratamento do comportamento alimentar, é que eles ficam muito nervosos. Eles dizem assim, tá, então não é para eu fazer dieta, legal, entendi, a dieta me fez mal, me fez ficar mais compulsivo, ficar com comer mais emocional, tá. E o que eu como então, né? É só eu sair comendo tudo que eu vejo, né? Ou tudo que eu tenho vontade? Não, até porque se a pessoa não desenvolve os recursos sensoriais e intuitivos, ela não vai conseguir fazer escolhas que sejam boas para ela, né? Então, às vezes pode ser até um tiro que vai sair pela culatra, como diz o ditado, né? Às vezes ela não vai conseguir organizar a alimentação dela ou fazer escolhas que tenham a ver realmente com o corpo dela. Ela vai fazendo muito mais no automático, ou baseado em coisas que ela aprendeu aí ao longo da vida, que pode inclusive ter um fundo lá de planos alimentares e dietas e tudo mais. Então, quando a gente olha para o comportamento alimentar, a gente vai olhar para todos esses pontos, né? A gente vai olhar para como que a pessoa se prepara, como que ela escolhe, como que ela come, que horário que ela come, se ela se prepara, se ela come prestando atenção, né, com presença, se ela come conectada com o alimento, ou se ela vai comendo assim de uma maneira mais no automático, mais rápida, né? É comum um paciente que tem um comer mais emocional, ele às vezes se alimentar de forma rápida, às vezes ele se alimentar, né, muito no automático, sem estar conectado com a alimentação. Ele tá lá comendo, daí ele tá pensando nos boletos que tem para pagar, tá pensando no e-mail que tem para responder, tá pensando nos problemas, né? Não tá ali conectado com a alimentação. Isso a gente chama de um comportamento alimentar em que a pessoa não está tão presente, não está tão conectada, falta conexão, né? Falta presença. Bom dia para quem tá chegando. A gente tá falando de tratamento, gente, e eu tô falando de avaliação, tá? Como que a gente avalia pessoas para iniciar um tratamento. Então, esse nível de intuição, esse nível de percepção que a pessoa tem, ou quanto que ela confia também nesses recursos, porque também faz parte, né? Tem gente que às vezes chega e fala assim pra mim, não, eu percebo que eu não tava com fome, mas eu acabo indo, seja porque eu tô mais emocional naquele momento, tá acontecendo alguma coisa, eu tô no impulso, ou porque, enfim, sei lá, eu não confio no meu recurso, tava na hora de comer, né? Tava na hora de comer e por isso que eu comi, ou enfim, acaba não confiando nesses recursos internos. E isso também faz parte, né, da nossa avaliação, porque o tratamento, ele precisa ajudar essa pessoa a não só perceber, mas também poder confiar em si, né, que é um confiar no próprio corpo, que é confiar nos próprios sinais, né. E isso às vezes pode ser desafiador, porque às vezes a pessoa passou a vida toda não confiando nos sinais internos. Às vezes ela passou muitos anos da vida dela não contando com essas percepções, né? E daí de repente alguém chega e fala assim, então tá bom, agora você vai confiar no teu sensorial, você vai estar mais intuitiva com a comida. Pode parecer muito bonito na teoria, né? Mas na prática exige um certo treinamento, exige uma abertura, exige uma forma de conexão, né? Então é preciso até, e muitas vezes, a pessoa se conectar e confiar, né? E isso é treino, gente, isso não tem jeito, isso é treino, isso tem técnicas, tem muitas técnicas para ajudar a gente nisso, mas isso precisa de abertura, precisa ter paciência, precisa ter calma, né? Precisa ir treinando, porque às vezes a pessoa passou lá 20 anos da vida dela comendo de forma emocional, ou 20 anos da vida dela comendo de uma forma muito impulsiva, né? Muito, enfim, desorganizada, desconectada, e daí de repente ela quer ficar intuitiva assim, né? No estalar de dedos. Muitas vezes não vai acontecer, muitas vezes não vai dar certo assim, né? Então, esse desenvolvimento da intuição, da consciência na alimentação, ele é gradativo, né? E no início do tratamento a gente avalia nessa pessoa que está chegando, o quão perceptiva ela está, né? O quão intuitiva ela está, o quão consciente ela está com a alimentação. Por quê? Porque a gente vai poder, a partir daí, traçar um melhor tratamento para ela, né? Também como que tá a rotina dela, né? Porque
Vocês assistiram a aula 2, imagino eu que todo mundo que está aqui assistiu a aula 2 do workshop e deve ter assistido, né? Que eu expliquei os 6 pilares. Então, os 6 pilares também fazem parte da nossa avaliação inicial, né? Então, a gente vai avaliar, quem lembra dos 6 pilares, né? A gente vai avaliar não só a alimentação, que é isso tudo que a gente falou aqui, mas a gente também vai avaliar o nível de estresse, como que tá a rotina do dia a dia daquela pessoa, se ela tem momentos em que ela consegue também manejar o estresse, porque não adianta só a gente perceber assim, ela tem um estresse, ela dá conta, mas às vezes ela dá conta com um custo muito grande, né? Às vezes ela dá conta do estresse, mas ela nem sempre, né, consegue realmente manejar bem, ou ela não tem final de semana, porque o final de semana dela é praticamente só para ela lidar com esse estresse. Então, a gente poder perceber como que ela está lidando com isso no dia a dia, no agora mesmo, né? Como que está organizado isso. Se às vezes a pessoa tem uma rotina, se ela segue rotina, se ela não consegue seguir rotina. Você sabe que tem um traço na nossa personalidade que faz com que você seja mais ou menos fã de seguir rotina, né? Isso é um traço de personalidade. Isso a gente consegue avaliar também, né? A personalidade é um dos objetos de estudo. Eu amo estudar personalidade. Faço isso em cada pessoa que chega, né, para se tratar comigo. Eu já faço uma avaliação também desses traços de personalidade, porque às vezes também é isso, né? Às vezes a pessoa não tem talento, digamos assim, para ter uma rotina mais organizada e ela quer ter, né? Então às vezes ela vai ter que encontrar uma outra forma de organizar a alimentação, sem que ela de alguma forma vá contra traços muito típicos dela, né? Tem pessoas que elas são mais caóticas por natureza, não é um caótico ruim necessariamente, né? Se a gente souber dosar, se a gente souber equilibrar, né? Não existe algo que funcione para todo mundo, porque a gente tem traços diferentes de personalidade, a gente tem estruturas diferentes também de caráter, então, enfim, a gente vai ter níveis de energia de cada um, né? Então, cada um é muito único. Então, a gente vai avaliar dentro dessa pessoa os 6 pilares, como que estão e como que ela está lidando com eles, né? Como que ela encara isso. Se às vezes ela encara de uma maneira muito 880, né? Ou eu tô fazendo, ou eu não tô fazendo. Esse traço 880, ele também é muito típico em pessoas que têm um comer emocional, né? Então, às vezes estão super bem, às vezes estão super... Fica muito tudo ou nada, né? Ou eu tô fazendo certo, ou eu não tô fazendo nada. Ou eu tô fazendo lá, cuidando da minha alimentação, fazendo atividade física, dormindo bem, ou tá tudo bagunçado, né? Ou tudo bagunça. Então, esse traço 880, ele é um traço muito ruim, e às vezes também isso é uma forma com que a pessoa se vê, isso às vezes é uma crença também. E se a gente encontra isso, né, numa avaliação inicial, quando está começando o tratamento, é um ponto de trabalho, vocês concordam? Porque se a pessoa tá lá e 880, né? E ela se vê como 880, ela funciona no 880, é tudo ou nada sempre. Ou às vezes as coisas são muito catastróficas, muito dramáticas, né? A gente precisa amenizar esse traço, porque senão vai ser muito difícil, né? Senão vai ser muito difícil a pessoa conseguir fazer mudanças reais. As meninas estão comentando aqui, a Nanda tá dizendo que tá gostando do workshop. Obrigada, Nanda. A Lu falou que 880 é o nome dela. Olha lá, a Lu tá dizendo que é o nome dela. Então percebe o quanto que ela se identifica com isso? Ela já se vê como a pessoa 880, olha lá, bonitinho. A Thaís também, eu era essa, mas tô mudando. Qual que é o grande problema, meninas, da gente se ver, né, e de alguma forma reforçar esse traço, falar assim, eu sou 880 mesmo. É que quanto mais a gente diz que a gente mas a gente vai colando isso na nossa identidade, mas a gente reforça, né? E não é um traço legal, vocês concordam? Porque ser intensa pode parecer uma coisa assim, muito legal, eu sou intensa, parece elogio ser intensa. E não é, né? Porque você pode ser intensa
Você pode ser potente sem ser intensa, né? É um pouquinho diferente, né? Na verdade, o que as pessoas elogiam é a pessoa que é potente, é a pessoa que se sustenta, que faz, que acontece, que sabe se colocar, né? Então, muitas vezes o que as pessoas estão querendo dizer é que essa pessoa tem uma potência dela, né? Da energia dela, da personalidade dela. E a intensidade, muitas vezes... o que as pessoas estão querendo dizer é aquela pessoa que transborda, né? Então, o transbordar, o 80, né? Ser sempre muito intenso, ele também é um traço que, se não tá no equilíbrio, aí pode trazer prejuízos para a própria pessoa, né? E com a alimentação, então, né, meninas? Como é que a gente fala, né? Se eu sou 8,80, como é que anda a alimentação, né? Provavelmente vai andar no 8,80 também. Isso não é um traço que a gente vai ter, assim... facilidade de chegar no equilíbrio, né? Então, o que a gente faz? A gente vai tentando amenizar. E Lu, uma primeira provocação aí pra ti é talvez você perceber que você não precisa ser 8,80 e você pode não ser, né? Talvez não falar que você é, talvez já ajude, né? Talvez já ajude a ir mudando a imagem, a autoimagem, né? Que na verdade é autoconceito que você tem sobre você. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? O tanto que os nossos traços podem muitas vezes precisar de um certo, né? Uma certa flexibilidade neles para que eles fiquem bons pra gente, né? Não só ser uma característica nossa, mas que seja uma característica boa pra gente, né? Que a gente possa estar no equilíbrio, assim, né? Porque senão a alimentação também vai ser muito difícil, né? É um traço nosso. E a gente não sabe ter um traço com um negócio só, né? Traços de personalidade, gente, é o nosso jeito de funcionar, né? Então, se a gente tem um traço, a gente vai funcionar assim, provavelmente em todos os lugares, em todas as relações, né? Em todos os jeitos, mas vale a provocação aí, né? Então, já que a gente está falando de traços de personalidade, outra coisa muito pertinha disso é a própria autoestima, né? São as formas, né, e o jeito que a gente lida com a gente mesmo, né, que a gente chama dos autos, né, autoestima, autoconceito, autoimagem, né, os 3 autos aí que a gente trabalha muito na área, né, do comportamento alimentar. A gente trabalha com esses 3 autos: autoestima, autoimagem e autoconceito. E muitas vezes a pessoa chega para um tratamento, até por ter tantos altos e baixos com a alimentação, até por ter muita dificuldade aí de lidar com a alimentação, ela chega às vezes com esses 3 autos muito prejudicados, né? E o que são esses autos prejudicados? É quando a gente percebe que a pessoa não se vê de uma forma muito legal, né? Ela não vê valor nela mesma, ela sempre se sente inferior aos outros, ela sempre se sente menos, ou ela se sente incapaz, ou às vezes ela se sente inadequada. E vocês sabem que às vezes isso pode ser até bem inconsciente. Tem pessoas que se sentem inadequadas, mas quando você vai conversar com ela não está em contato com isso. Às vezes ela não se sente assim, ou ela não fica presente para essa questão dentro dela, né? Mas quando a gente vai explorando, a gente vê que tem questões de autoestima, né? E questões de autoestima e questões de autoimagem, elas afetam assim, ó, diretamente o comportamento alimentar, né? Diretamente. E daí, às vezes, a pessoa quer emagrecer, ela quer, né, melhorar a relação dela com a comida, mas às vezes ela se vê como uma pessoa tão incapaz disso, que isso também vai sabotando, né? Por falar em sabotagem, amanhã a aula do workshop é sobre autossabotagem, né? A nossa última aula do workshop tá chegando no final. Você deu uma travadinha aqui pra mim. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Rosana. Bom dia. Só me dá um oizinho se vocês estão me ouvindo. Diz que a minha conexão tava ruim. Mas eu acho que não, né? Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Beleza, Lu. Vou aproveitar que eu parei e daí vou ler aqui a mensaginha de vocês. A Lu tá falando: obrigado, o chato é que eu sei que isso não é legal conscientemente. Mas como lidar com isso no inconsciente?
É uma ótima pergunta, Lu. A gente vai fazendo sempre muito trabalho de limpeza, a gente vai trabalhar as crenças, porque as coisas que estão dentro da gente, né, que estão mais submersas, elas estão lá por algum motivo, né? E daí, às vezes, elas estão agarradinhas lá e o que que a gente faz? A gente vai trabalhando, a gente vai tentando limpar, a gente vai fazendo um processo um pouco mais profundo, né, disso. Daí o autoconhecimento, eu gosto muito de técnicas meditativas, a própria psicoterapia pode ajudar também, né? Então, acho que esses são pontos legais. Mas só o fato de você saber já é um meio caminho andado aí. A Nanda tá perguntando como nos treinar para deixar de ser 880. Nanda, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é você parar de se ver como 880, né? É você parar de se dizer, né, ser assim, e você começar a ir pro neutro, né? O que é o neutro? É você poder se dizer como alguém que está aprendendo, né? Como alguém que tá mais equilibrada, que está buscando o equilíbrio, né? É mais ou menos que nem a Thaís falou ali, né? Eu já fui muito assim, hoje eu tô melhorando, né? Eu acho que esse é um próximo passo que quem sabe você possa dar, Nanda. Não sei se isso faz sentido para ti, mas a gente tem aqui muitos exercícios de autoestima, né? Porque tem a ver com autoestima. Inclusive, no meu canal do YouTube eu tenho uma meditação que se chama Meditação do Amor Próprio. Ela é uma meditação muito legal e ela serve para todas essas questões de personalidade, de amor próprio, enfim. Então, quem quiser, assim, aprofundar um pouquinho mais nessa parte, eu sugiro dar uma procurada na minha meditação do amor próprio lá no meu canal do YouTube, tá? Ela tá só lá, porque ela é grandona, daí vocês podem fazer a meditação, tá? Pode fazer até por vários dias, lá tem as orientações. Porque o amor próprio, ela tem a ver com isso, né? Tem a ver com a autoestima, tem a ver com como eu me vejo, com o meu autoconceito, né? Isso que vocês estão falando tem a ver com o autoconceito, né? Vocês se veem como uma pessoa 880, né? Pelo menos vocês duas que comentaram. Então, daí se você se vê assim, isso tem a ver com o seu autoconceito, né? Então, todos os três autos, tanto autoimagem como autoestima, como autoconceito, que são coisas que a gente avalia no início de tratamento, eles podem melhorar bastante, significativamente, se vocês começarem a trabalhar o amor próprio, né? O que é, na verdade, o amor próprio? É vocês começarem a se ver com mais generosidade, com mais carinho, né? Então, enfim, fica essa dica para quem quiser dar uma procuradinha lá, né? Mas os três autos fazem parte do movimento de diagnóstico inicial para começar um tratamento, justamente porque o tratamento, se a gente não avalia, né? Se a gente começa um tratamento com uma avaliação mais ou menos, a pessoa disse assim, eu tenho comer emocional, e você já vai lá querer fazer o tratamento, né? E você já vai começar um tratamento. Qual que é a grande questão? A grande questão é que essas coisas podem sabotar o tratamento, né? Essas coisas podem fazer com que você patine, né? E que você não consiga. Eu digo que cada pessoa é uma pessoa sempre, né? Porque tem pessoas que chegam para fazer um tratamento de comer emocional, seja comigo, né, no consultório, ou seja nos meus grupos. Às vezes a pessoa chega e ela já consegue melhorar. E tem pessoas que às vezes a gente abre o baú e tem muita coisa lá dentro, né? Tem muita coisa para melhorar, tem muitas questões de personalidade, tem muitas questões de autoestima, tem muitas questões... E daí se a gente começa sem olhar para isso, sem olhar para os 6 pilares, sem olhar para a história, sem olhar pro como que tá, né, a personalidade, esses traços, o humor, que é uma outra coisa aqui que a gente avalia no início de tratamento, né, se a pessoa, como que ela lida com a ansiedade, quanto de ansiedade que ela tem, se ela dá conta dessa ansiedade, né, ou se ela precisa que a gente atue também na ansiedade, ou se ela tem algum quadro mesmo, né, psiquiátrico e que precise de apoio, que precise de ajuda. Isso também, né, às vezes a gente precisa fazer um tratamento medicamentoso, não tem jeito, né, por mais que
algumas pessoas gostem mais ou gostem menos, às vezes ainda é necessário, ainda mais em questões de humor. Às vezes a pessoa tá deprimida, ou ela, enfim, né, ela não tem recursos para lidar com as flutuações de humor. Isso também precisa muitas e muitas vezes de ajuda aí também. Então, o que a gente faz? A gente, para começar um tratamento, a gente avalia isso tudo, né? Então, a gente avalia. Isso pode ser uma avaliação feita por você, pode ser feita por um profissional, mas, assim, se você vai começar um tratamento com um especialista, como se fosse comigo, assim, tem que ter uma avaliação, né? E essa avaliação, ela precisa rolar de uma forma bem bacana, olhando para todos esses pontos. Por isso que uma das coisas que eu deixei na aula 2 do workshop para vocês foi os 6 pilares, para que vocês façam essa autoavaliação. Isso é muito legal, né? Algumas pessoas me responderam falando assim, eu percebi que tá tudo errado, que eu preciso melhorar. Até ontem, olha, gente, eu vou contar uma fofoquinha. Ele não tá aqui, mas daqui a pouco, quem sabe, ele assista essa live. Um colega, profissional da saúde mental também, me mandou um áudio ontem dizendo que assistiu a aula 2 e estava muito feliz, me mandou um áudio me agradecendo pelo workshop e tal, e disse assim, olha, eu reparei que eu tô ruim em todos os pilares. Para vocês verem, gente, profissional da área da saúde, médico, psicólogo, nutricionista, a gente é gente também, a gente pode se embananar se a gente não olha, se a gente não cuida, se a gente se distrai, né? Então isso faz parte, né? Então assim, um colega, psiquiatra, me mandou esse áudio dizendo que estava mal em todos os pilares praticamente, né? Então, para vocês verem, né? Tá tudo bem vocês terem assistido a aula e terem percebido também que vocês não estão tão bem, né, em alguns daqueles pilares, porque isso faz parte, né? E o mais legal é a gente ter recursos para olhar para isso e falar assim, nossa, olha, não tá legal aqui, então eu vou sentar, eu vou olhar para isso aqui pode ser importante na minha vida, isso aqui pode me ajudar, eu tô com comer emocional, eu tô com uma compulsão alimentar, ou eu tô com uma relação ruim com o meu corpo, quero emagrecer, enfim, eu vou olhar para isso com carinho. Por quê? Porque se eu olhar para isso com carinho, é isso que vai me ajudar, né? Porque isso é uma autoavaliação. Então, a autoavaliação, ela é muito, muito, muito pertinente também. Aliás, ela pode ser até melhor, né? Porque, como eu disse, não tem pessoa que saiba melhor de você do que você mesma, né? Não existe profissional que saiba mais de você, né? Por mais que a gente seja treinado para ler, para compreender, né? Eu sou terapeuta corporal, eu avalio muito como que tá a relação da pessoa com o corpo, energia, né? Enfim, contato, mas ainda assim a gente tem ideia, né? Quem sabe mais de você é você mesma, tá? E eu quero devolver para você, né? Também isso, né? Para você não achar que sempre tem um médico, sempre tem um guru, um psicólogo que vai saber mais de mim. Não, você é a pessoa que mais sabe de você, né? E se você não tá sabendo, daí a gente aprende a saber, né? Porque assim a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo também, né? Então, quando a gente vai começar um tratamento, a gente poder fazer todas essas avaliações, né? A gente poder se autoavaliar ou ter alguém para nos ajudar nessa avaliação, justamente para que a gente comece entendendo aonde a gente tem que melhorar, onde estão as minhas limitações, onde talvez eu esteja mais legal, né? Porque tem gente que às vezes chega e tá com uma alimentação, não tá intuitiva, mas a pessoa tá muito perceptiva. Eu acho muito legal quando eu percebo isso. E eu digo às vezes pra pessoa, eu digo, olha, isso aqui tá legal. Então a gente vai melhorar aqui, a gente vai melhorar aqui, a gente vai melhorar aqui, né? Justamente para que a pessoa possa começar sabendo, né? Entendendo, para que ela não precise ficar aplicando tudo que nem todo mundo, né? Eu sou mais ou menos assim, né? Sou meio reticente com isso, assim. Cada pessoa é de um jeito, e é verdade, cada pessoa é de um jeito. Mesmo que a gente utilize as mesmas técnicas, cada pessoa vai ter alguns benefícios, ou enfim, vai reagir de uma determinada forma, né? Então, como que eu começo um tratamento? Pela avaliação, né? A gente vai se autoavaliar e ver se a gente realmente precisa, né? E daí tem muitas formas de se fazer um tratamento, tá, gente? Eu acho que o tratamento, tipicamente, ele pode acontecer, né, em consultório, pode acontecer com um especialista, né? Eu atendo muitas pessoas do Brasil todo, do mundo todo. Eu tenho pacientinhas na Austrália, em Dubai, eu tenho pacientes nos Estados Unidos, pacientes no Brasil todo, assim, do Iapoca ao Chuí, praticamente, né?
não são bem nos extremos, mas tem Rio Grande do Norte e o Norte e Rio Grande do Sul também. E é muito legal a gente poder, né? Hoje em dia o online nos facilita a gente chegar a vários lugares. Mas uma das coisas que eu percebo que é uma experiência diferente também os trabalhos mais grupais, né? Então, o workshop amanhã vai terminar às 11h59 e na segunda-feira de manhã eu vou abrir uma nova turma do meu método. O que é esse método que eu criei? São as mesmas técnicas que eu utilizo no consultório, mas em forma de curso, né, em forma de grupo, para que as pessoas que queiram fazer um tratamento comigo e não podem aguardar a minha longa fila de espera, né, porque eu tenho uma fila de espera, mas ela é longa, ela tá demorando uns 3 meses para mais, né, então, e não podem aguardar, ou não querem aguardar, ou não, né, o investimento não é, né, não é o que elas conseguem fazer. Então, poder ter um lugar, né, um pouco mais fluido, né, mais voltado para trocas. Então, é um trabalho muito legal. Então, eu vou explicar depois num outro vídeo, na segunda-feira mesmo eu vou soltar um vídeo explicando como é que funciona, né, com detalhes, enfim, explicando o funcionamento. E essa turma vai começar agora em setembro. Eu sei que tem gente que estava esperando já desde a outra turma, eu levei meses para abrir uma turma, mas agora vai sair a turma, né? E as vagas vão ser limitadas também, né? Então, o que eu tenho para oferecer para vocês, gente, é todo esse conteúdo gratuito aqui, que é muito legal, que eu gosto de trocar, eu gosto de estar aqui, gosto de ouvir as mensagens, receber o carinho de vocês. Tem muita gente que recebe esse conteúdo gratuito e melhora e fica bem, e já tem insights, isso é muito legal. Mas para quem realmente precisa de um tratamento, daí é isso, né? O método vai começar na segunda e, enfim, eu também atendo online, né? Mas alguém me perguntou aí, eu acabei nem respondendo, não vi quem que foi, mas sim, tem uma fila de espera aí bem grandinha, né? Porque, enfim, eu não consigo atender todo mundo, né? O consultório acaba sendo um recurso limitado também. Então, pessoal, como fazer um tratamento e como resolver um comer emocional? Assim, para resumir resolver o comer emocional, eu digo assim, para resolver o comer emocional, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de uma estratégia e a gente precisa de ferramentas. As ferramentas são as técnicas, né, que eu ensino algumas aqui, que eu ensino para os meus alunos e pacientes, e a estratégia é exatamente esse, é um plano em que a gente vai começar a fazer essas mudanças baseadas nessa avaliação que eu expliquei para vocês hoje, né? Então, a gente precisa de uma estratégia e a gente precisa de uma ferramenta, né? Então, é assim que a gente resolve o comer emocional. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, né? Eu volto a falar, o workshop termina amanhã. Quem não assistiu às aulas e quer maratonar, tem até amanhã, 11h59 da noite. Vai fechar lá, vai fechar o site lá, não vai mais funcionar o site. E daí a gente vai ter depois só os nossos conteúdos aqui na semana que vem, tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, pode me mandar direct, pode responder também os meus e-mails, né? Vocês devem estar recebendo os links e os meus e-mails, né? Para quem se inscreveu no workshop. E quem não se inscreveu, o link tá na minha bio, é só clicar lá e vem, tá bom, pessoal? Era esse o meu recadinho de hoje. Era esse o meu recadinho de hoje. Obrigada pelas participações e eu vejo vocês amanhã. Amanhã tem aula às 9 da manhã e depois tem live Tira Dúvidas às 17 horas, tá? Daí a gente vai finalizar com chave de ouro esse workshop. Vocês não sabem o quanto que eu me surpreendi. O workshop recebeu já 3.000 inscritos, né? É muita gente. Então, foi uma coisa assim que eu não imaginei que isso fosse acontecer nunca. Mas tô muito feliz de poder ajudar, pelo menos, essas pessoas que se inscreveram e tiveram um pouquinho de contato. Alguns assistiram todas as aulas, alguns assistiram só a primeira, alguns se perderam, mas mesmo assim, muitas pessoas chegaram até mim e eu fiquei muito feliz com isso, tá bom? Um beijinho, pessoal, e até amanhã na aula. Tchau, tchau!